Olá, eu sou o Ricardo Aralius, estrategista do Santander Private Banking, hoje quinta-feira, 3 de maio. Ontem houveram dois indicadores muito importantes nos Estados Unidos que acabaram alimentando o receio dos investidores, né, levando os mercados a experimentarem novamente um dia bastante negativo lá fora, tá? E esse menor apetite ao risco, inclusive, ele está se estendendo nessa manhã, né, enquanto os investidores aguardam novas informações que possam trazer mudanças, né, em relação a essa percepção. Então, o primeiro indicador foi a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, né, que é o CPI, que foi muito acima das expectativas, né? A variação em abril foi de 0,8 contra uma expectativa de 0,2 que o mercado tinha, né? Então essa diferença ela foi bastante substancial e acabou pressionando a percepção em relação ao impacto inflacionário que a gente tem daqui em diante. E mesmo quando a gente olha os núcleos, né, ou seja, excluindo as variações de preços de alimentação, energia, né, combustíveis e essas coisas que oscilam mais lá fora, ainda assim você teve um impacto de 0,9 no mês de abril. Então isso demonstra que existe sim uma certa disseminação das altas de preços, tá? E isso acaba trazendo boa parte desse receio. E além disso, você teve um déficit fiscal americano, né, por conta de todos esses pacotes de estímulos, atingindo cerca de 1,9 trilhões de dólares, né, nos 7 meses, né, do ano fiscal agora de 2021. Então é muito relevante, né, essa questão, porque também demonstra o quanto que existe sim um impacto macroeconômico mais difundido, tá? No momento, a gente não vê uma transição entre um regime de maior aversão ao risco propriamente dito. Até porque, quando a gente pensa, né, nesse regime, né, aquele sentimento pessimista que toma conta dos investidores, e aquelas notícias acabam sendo lidas, né, como mais negativas, né, mesmo que não sejam necessariamente de fato, isso acaba deflagrando movimentos mais contundentes em direção aos ativos tidos como mais seguros. Mas o fato é que se a gente olha hoje, por exemplo, o S&P 500, ele está cerca de 4% abaixo das máximas históricas. Então, enfim, tem um ajuste importante, mas ainda assim a gente está com um índice ali na média móvel de 50 dias. Obviamente, se esse sell-off continuar tendo sequência, o próximo ponto técnico importante ele já seria ali ao redor dos 3.900 pontos, e aí sim você começa a falar de um movimento mais forte de aversão ao risco, tá? Mas por enquanto, o que cabe mesmo atenção para a gente é a oscilação das taxas das treasuries americanas, porque se elas começarem a ganhar velocidade em direção a níveis mais elevados de fato, aí você pode ter de fato uma mudança, né, na média da percepção dos investidores em relação ao que é a perspectiva de inflação daqui em diante. Lembrando, a gente sempre tem discutido muito a questão se os efeitos, né, inflacionários que a gente vive hoje, eles são transitórios ou permanentes. E com a taxa da Treasury ali ao redor de 1,75, 1,80, né, ao ano, a gente está hoje num patamar um pouquinho abaixo disso, tá? Não significaria uma mudança muito relevante em relação ao que a gente tinha ali no final de março ou mesmo começo de abril, em relação à percepção em frente ao cenário. Por outro lado, se esses níveis forem rompidos, isso pode de fato significar uma visão de que, de fato, o sobreaquecimento da atividade econômica nos Estados Unidos vai ter uma inflação mais persistente e o Banco Central americano vai ter que reagir em relação a isso, tá? Aqui no Brasil, né, a gente conseguiu ficar alguns dias operando um pouco mais, de maneira mais sustentada em relação a essa dinâmica externa mais negativa, mas ontem a gente teve uma realização mais forte, né, praticamente todas as classes de ativos, né, o Ibovespa recuou 2,65%, de novo para abaixo do patamar de 120 mil pontos. O câmbio voltou a depreciar, voltou ali para 5,30
E enquanto que esse aumento que vem acontecendo nas taxas das Treasuries, eles acabam impactando também as nossas curvas de juros por aqui. Então, quando a gente olha as curvas pré-fixada nominal, ela subiu cerca ali de 20 pontos base, né, ao longo de todos os vencimentos, né, o que é bastante significativo. E por fim, só para comentar os temas domésticos, né, a gente teve na Câmara dos Deputados a aprovação de mudanças, né, no regimento interno, né, isso dificulta, né, a possibilidade de obstrução por parte de parlamentares. Era uma promessa de campanha do Arthur Lira, né, acabou sendo aprovada. E quando a gente olha para os indicadores do Brasil, né, a gente viu a pesquisa mensal de serviços, né, registrando um número negativo em março, né, como já era esperado, foi até uma piora um pouco mais significativa, mas quando a gente olha a revisão que aconteceu para o dado de fevereiro, né, isso acaba dando uma sensação de que o impacto, né, da segunda onda da Covid de fato foi menor do que se esperava, e por isso está causando algumas revisões de crescimento para cima em 2021 aqui no Brasil. E hoje na agenda, muita atenção à inflação ao produtor nos Estados Unidos, bem como o discurso de algumas autoridades do Fed que podem ajudar a acalmar um pouco os mercados. Eu fico por aqui, bom dia a todos.